Como identificar se o local que você está congregando é um local sadio, é um local onde você pode chamar de igreja cristã? Esse é o nosso assunto de hoje e é muito importante. Por isso eu peço a você que chegou até aqui, que já é inscrito no nosso canal, já vai dando joinha na confiança para você não esquecer. Confira aí se você está inscrito no canal realmente, se não foi desinscrito, acontece às vezes. Também confira aí se você já apertou o sininho das notificações. E você que não é inscrito, que não conhece o nosso trabalho, assista todo o vídeo e depois você decida se quer se inscrever nesse canal. Nos ajude, eu preciso do seu apoio. Para nós chegarmos a 20 mil inscritos, eu preciso da sua ajuda. E aqui nós estamos com o canal Evangelho Sem Máscara. Só tem um propósito: falar do amor do Senhor, falar da bênção de Deus, falar do Evangelho de Cristo sem as máscaras religiosas. E vamos para o nosso assunto. Meus irmãos, nós temos apontado constantemente os desvios que têm acontecido dentro do sistema religioso. E falamos que devemos tirar as máscaras do cristianismo que está aí. Nós fomos doutrinados, irmãos, durante séculos, não é apenas durante a nossa vida, mas é uma doutrinação que ela vem desde Constantino. Então nós temos aí 17, 18 séculos de história quase, que igreja é aquele local, é aquela instituição a qual eu vou fazer parte, e ali é a igreja, ali está a igreja do Senhor. E com essa mentalidade, nós aprendemos frases, por exemplo, como, tipo, eu vou à igreja buscar uma bênção, ou eu vou à igreja buscar Deus, eu vou à igreja receber um milagre. Nós passamos a viver, por causa dessa formação, dessa formatação religiosa, nós passamos a viver como igreja aquele local, não é? E nós esquecemos de ir para a palavra, para aprender o que verdadeiramente é a igreja do Senhor. Eu quero ler aqui uma passagem hoje. Paulo, exortando a igreja, ele vai nos dar uma direção do que de como viver como igreja de Cristo. E eu gostaria de ler essa passagem junto com você, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 11, está aqui também sendo projetado, você pode acompanhar a leitura. Diz assim, versículo 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que nos ensina o que é ser igreja de Cristo. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender nesse texto, Paulo começa a mostrar que não há diferença cultural que nos impeça de ser irmãos em Cristo. E não há diferença se eu sou branco, se o outro é negro, se eu sou rico, se o outro é pobre, ou se eu sou pobre, o outro é rico, se eu sou empresário, ou se eu sou funcionário daquela empresa. E isso pode atingir, quando ele fala do circunciso e do incircunciso, também se eu sou de uma determinada instituição ou se eu sou determinada outra instituição. Não há diferença, meus irmãos, de irmandade quando nós estamos em Cristo. A soberba religiosa é que faz essa distinção. Eu sou melhor do que o meu irmão, porque onde eu estou, a obra é mais perfeita do que no outro lugar. Paulo começa a dizer, que fala assim, mas Cristo
é tudo e está em todos. O que importa na nossa vida é a presença de Cristo, não é um rótulo de igreja. Eu estou vendo, quando nós fazemos parte, muitos anos, do sistema religioso, e eu sou uma história viva do que é o sistema e de como o sistema religioso pode ser tão perverso na nossa vida. Eu sou uma história viva, 30 anos dentro do sistema, 22 anos estando dentro de uma seita religiosa que eu, quando a conheci, achava que era uma igreja e depois descobri que era uma seita, porque as suas doutrinas são frutos de enganos e mentiras. Para quem não sabe, eu fui membro e pastor, 22 anos de uma instituição chamada Igreja Cristã Maranata. E ali eu pude ver quão perverso, meus irmãos, se torna o sistema religioso em negar justamente essa primeira parte que o texto está dizendo aqui. Ali ensina-se que aquele grupo é um grupo especial, que eles são melhores do que os outros, porque ali Deus está operando diferente de outros lugares. E o que nós descobrimos através do tempo, e isso de uma forma muito dolorosa, que isso é uma prática de seitas religiosas que não são cristãs. Isso é uma prática de seitas que, e todas elas têm o mesmo sentimento, de que elas são especiais, de que Deus opera mais nelas do que em outro lugar. Isso é uma prática de seita religiosa. A ICM, por exemplo, ela prega abertamente que a igreja do arrebatamento é apenas a que tem revelação, e só eles têm revelação. Então, isso que Paulo falou aqui, já não estão vivendo mais. E isso acontece em outras seitas, como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Eles pregam abertamente que somente a igreja remanescente é adventista. O Tabernáculo da Fé, por exemplo, também diz que só eles têm a linguagem do profeta, e o que o profeta falou é que é a verdade. E só eles têm o profeta, O William Branham foi o grande profeta. E assim sucessivamente. Toda instituição que ela está dizendo que ela é a igreja perfeita, cuidado, sai dela, é uma seita religiosa. Porque Paulo está dizendo aqui justamente sobre isso. Não há diferença. Se eu sou evangélico, se há alguém que é católico, alguém é da Maranata, alguém é da Assembleia, alguém é da Presbiteriana, eu não posso ter um olhar de soberba sobre ele e pensar que eu sou melhor do que ele. Não, porque Cristo é tudo. Não sou eu e nem a minha instituição que é alguma coisa, é Cristo, meus irmãos. E se Cristo é tudo, e Paulo diz assim, é tudo e está em todos. Se nós temos, irmãos, direito da salvação, é porque Cristo está em nós. Não é porque eu sou de uma instituição, não é porque eu pertenço a um grupo, não é porque fulano é o meu pastor, não é porque eu sou da igreja que surgiu, não. É porque Cristo operou a salvação em nós. Então, quando você estiver num local e você identificar que eles têm esse egoísmo religioso, sai fora, porque Deus não está nesse negócio. Segundo, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de profunda misericórdia. Paulo aqui, meus irmãos, ele nos chama de escolhidos de Deus. E isso nos mostra, meus irmãos, que nós temos o privilégio de sermos povo do Senhor. Nos dá o privilégio de sermos amados de Deus. Não é por nosso mérito salvação. Salvação não é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Salvação é porque Cristo nos escolheu. Nós somos de Deus, irmãos. Deus nos escolheu. A honra, a glória, o mérito da salvação é Cristo. Não somos nós. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro, não é porque eu dou dinheiro na igreja, não é porque eu faço isso ou aquilo que eu sou salvo. Não. Mas nós somos povo escolhidos de Deus. Isso é salvação. Santo e amado. Aí ele dá uma exortação. Revistam-se primeiro de profunda compaixão. Esse sentimento de profunda compaixão é que o impera onde você está caminhando. Com misericórdia. O que é ensinado lá? Você tem compaixão do seu irmão? O que está ensinando lá é você olhar para o seu próximo com profunda olhar de misericórdia? O que está sendo ensinado? O que você sente, meus irmãos, quando você vê um irmão seu passando por uma luta?
Qual é o comentário que o pastor faz na sua igreja quando o irmão está passando por uma luta, ou quando o irmão cai da fé, ou quando o irmão saiu da sua instituição? O que ele fala? Ele chama vocês para orar por ele, para bem dizer, para exercer misericórdia, ou ele maldiçoa quem saiu do vosso meio? Ou ele manda você não fazer nenhuma visita para quem saiu do meio de vocês? O que você tem aprendido onde você está? É isso aqui? É a ter misericórdia? Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai na igreja quantas vezes por semana? Quantas horas do seu tempo você está dedicando à oração, a cultos, a louvor lá na sua igreja? E quantos por cento desse tempo você tem dedicado a fazer uma visita nos hospitais? A fazer uma visita no lar de idosos? A fazer um trabalho com o seu vizinho que está necessitado? Com um familiar seu que está enfermo? Qual é a compaixão que você tem do próximo? Ou você dedica todo o seu tempo de estar indo dentro daquela instituição e vai de manhã, e vai de tarde, vai todo dia, final de semana, encontro com Deus, Manaim, seminário, impacto daquilo, encontro com Jesus, encontro de casais, encontro de jovens, mas você nunca tem compaixão, às vezes com o vizinho que está do lado enfermo, você nunca foi lá fazer uma oração com ele. O que está sendo ensinado na sua instituição? O dinheiro que você contribui na instituição, o que é ensinado? Que você tem que socorrer o necessitado ou você tem que levar porque o seu nome tem que estar no hall de membros lá? É isso que Paulo está falando. Revistam-se de profunda compaixão. O que você está aprendendo lá? Segundo, bondade. O que você vê no meio de onde você congrega? O que impera lá? Bondade ou maldade? Os comentários que tem nas rodinhas dentro da igreja, são pessoas maldizendo os irmãos ou são pessoas manifestando a bondade? O que você me diz? Porque quando você olha para o seu pastor, você vê um homem bondoso de verdade, um homem que tem compaixão pelas almas, ou você vê uma pessoa que é arrogante, que não importa com ninguém, revestindo-se de humildade? Olha que coisa maravilhosa. Você está aprendendo lá a ser humilde? O exemplo que você recebe na sua instituição é de humildade ou de soberba religiosa? O que você está aprendendo lá? A ser humilde? Ou você está aprendendo que o homem, que vocês são melhores do que os outros, aquela arrogância, aquela soberba religiosa que passa a olhar para as outras pessoas de cima para baixo? Paulo está dizendo aqui, revistam-se da humildade e não da soberba, da arrogância. Revistam-se de mansidão e paciência. Como que é o tratamento dos vossos líderes com os adeptos? É de mansidão? Ou são aquelas pessoas brutas que repreendem os membros, que maltratam os membros, que não tem nenhuma misericórdia com ninguém, que trata o templo com o maior capricho, mas quando vai tratar com a ovelha, trata de qualquer maneira? Como é que é o seu pastor? Como é que é o líder, o presidente da sua igreja? É esse homem revestido de profunda compaixão, de misericórdia, de bondade, de humildade? Ou é um soberbo arrogante que acha que é dono do mundo? O que você acha? São sinais para você identificar se você está dentro de uma seita religiosa ou se você está dentro de uma igreja verdadeira. Suportem-se uns aos outros. Suportar aqui, meus irmãos, não é naquele sentimento, eu não aguento a pessoa, mas eu suporto. Não é isso não. Suportar é carregar no ombro, dar suporte. Como que é o tratamento da instituição quando tem alguém enfermo? O que eles fazem pelo enfermo que está lá? Vai lá orar? Vocês já viram aquela situação? Vão comprar um instrumento da igreja, vão fazer uma vaquinha para comprar. Nós vamos comprar um ar-condicionado para a igreja, vamos fazer uma vaquinha para comprar. Nós vamos trocar o telhado da igreja, vamos fazer uma vaquinha. Vamos fazer o tanque batismal, vamos fazer uma vaquinha. Aí quando o irmão está enfermo, vamos orar. Vocês já passaram por isso? A hipocrisia religiosa está tão grande dentro do sistema que nós fazemos vaquinha para tudo. Mas quando é o irmão que está necessitado, vamos orar. Meus irmãos, suportar é carregar na dificuldade. Quantas vezes você foi na casa daquele irmão e chegou lá, a casa dele está toda desembolsada porque ele não tem condição sequer de embolsar a sua casa, que vocês fizeram uma vaquinha para lá embolsar a casa daquele irmão? Ou aquele irmão que mora num telhado que a cabeça está batendo lá na telha mianto e vocês reuniram na igreja, nós vamos melhorar a casa do irmão, vamos para lá fazer um mutirão. Quantas vezes vocês fizeram isso? Ou se você só vive dentro da igreja, socado, indo em culto, indo em encontro, indo em seminário, indo...
Como que é a vida cristã de vocês? E por fim ele fala, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Está falando de perdão. Vamos voltar no primeiro versículo que fala, não é perdoar somente os que estão entre vocês. O que o seu pastor te ensina? Os seus líderes te ensinam? Que você deve perdoar os que estão no vosso meio e os de fora não precisa perdoar? Que vocês podem... O pastor de vocês já amaldiçoou alguém que vocês viram? Meus irmãos, um homem de Deus não amaldiçoa ninguém, não. Semana eu vi um repórter comentando que a Xuxa Meneghel, né, a Xuxa, do apresentador de televisão, ela está um pouco assustada, que parece que o apóstolo Valdemiro Santiago lançou uma maldição sobre ela. E ela está preocupada porque outros que foram amaldiçoados pelo Valdemiro, aconteceu alguma coisa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa a você. Se você segue um líder que amaldiçoa as pessoas, você está num caminho de condenação. Me desculpe. Aqui nós tiramos a máscara do evangelho, irmãos. Se você está num lugar que o seu líder amaldiçoa pessoas, sai desse lugar depressa. Porque o próprio Senhor Jesus, ele falou, olha, orem pelos seus inimigos, abençoem quem vos amaldiçoe. Um homem de Deus, ele suporta o outro na sua fraqueza. Talvez você vai ter alguém que não é como você, talvez até que não entenda como você entenda, mas o homem de Deus, ele ajuda na necessidade, ele socorre, ele não amaldiçoa, ele suporta, ele carrega. O que você está aprendendo lá onde você está? É isso? Perdoe as queixas que estiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meus irmãos, a doutrina do perdão é uma das coisas mais lindas que Jesus deixou para nós. E eu vejo líderes, eu me lembro, há pouco tempo alguém me enviou um vídeo, onde o senhor Geudeti Gueiros, né, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, ele estava pregando e ensinando os seus membros que, entre eles, tem que perdoar. Mas para quem saiu de lá, não se deve perdoar. Eu ouvi aquela palavra com a dor no coração, porque eu tenho família lá dentro. E eu me lembro que um dos irmãos que saíram de lá, que deixou também família para trás, me ligou, perguntando se não havia nenhum recurso, até judicial, porque eles estão fazendo apologia ao ódio. O ódio não é crime por si só, mas estão fazendo apologia em separar famílias. É isso mesmo. E me deu uma dor quando aquele irmão me ligou, porque ele estava preocupado que a mãe dele é de lá, as irmãs dele são de lá. E eu fiquei pensando como que um líder religioso tem coragem de fazer isso. Citei o caso aqui do Valdemiro Santiago também, eu cito o nome, o que eles fazem é público. A Bíblia, meus irmãos, não existem mais para esses homens. E os seus fiéis estão seguindo homens que não amam a Cristo, porque quem ama a Cristo não faz isso. Quem ama a palavra de Deus não faz isso. E eles estão seguindo esses homens, seguindo para a perdição. Seguindo. Por isso, meus irmãos, que nós temos uma luta muito grande no canal Evangelho Sem Máscaras. Porque não dá, meus irmãos, não dá. Não dá para suportar esse engano, essa mentira e pensar que isso não está impactando na salvação das pessoas, de forma nenhuma. Por fim, Paulo diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Sem amor, meus irmãos, não existe evangelho. A marca verdadeira do evangelho não é ter culto bonito, não é ter gente dançando, chorando, não é falar que Jesus vai voltar, isso é balela. Se você fala da volta de Jesus todo dia, mas não ama seu irmão, você é um hipócrita. Porque você está pregando para a sua própria condenação. Quem prega a volta de Jesus todo dia, mas não ama, está pregando para a própria condenação. Porque João disse assim, aquele que diz que ama a Deus, que é o ser invisível, você não vê. Você diz que o ama e não consegue amar o irmão que está do seu lado, você é um hipócrita. Você é um mentiroso. O amor é o elo perfeito que liga-nos a Deus.
A maior prova de amor a Deus, irmãos, não é você ser dizimista, não é você ir na igreja todo dia, você vai para Manaim, vai para seminário, encontro com Deus, essa balela toda. Mas na hora de conviver com seu irmão, você despreza, você não tem sentimento, você não tem empatia, você não tem amor. O elo que nos liga a Deus é o amor ao próximo. A prova que nós amamos a Deus é no amor ao próximo. Sabiam disso? A prova que eu amo a Cristo não é porque eu vou no culto e fico lá chorando, emocionando. Ou eu vou no Manaim todo 15 dias, eu vou na madrugada todo dia, eu vou na campanha de oração, eu participo de tudo isso. Isso não é prova de amor a Deus. Prova de amor a Deus. E Jesus falou assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei a vós. Pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, se você não está num lugar que prega o amor ao próximo todos os dias, e sim todos os dias, a mensagem do evangelho central é o amor ao próximo, é o perdão, é a paciência, é o suportar uns aos outros, é carregar uns aos outros. Se você está num lugar que não prega isso, que não vive isso, que o exemplo dos seus líderes não é isso, sai depressa, sai dela, povo meu. Porque você está dentro de uma instituição que vai fazer mal para a sua vida espiritual. Esse vídeo é para ajudar você a identificar se o local que você está é saudável ou não. Não importa. Eu descobri que a ICM é um local que faz mal às pessoas. Eu saí de lá, tive coragem. Não é fácil porque é uma prisão religiosa. Eles enganam as pessoas com mentiras. Semana eu recebi uma mensagem de um irmão e ele disse assim: pastor, me ajuda em oração, por favor. Eu sou membro da ICM, eu quero sair de lá, mas esse terror que eles fazem, que se eu deixar a igreja vai acontecer alguma coisa comigo, está me matando. Meus irmãos, as pessoas estão presas nesses lugares porque são ameaçadas pelos seus líderes. Vivem debaixo de um terror, de um sentimento de culpa. Mas o amor não existe. Sai depressa. Você está caminhando, talvez, para o inferno. Porque Jesus falou isso aos fariseus: olha, vocês andam meio mundo para fazer um prosélito e condenam a alma deles no inferno 2 vezes mais do que eles estavam. Vocês não vão entrar no reino, estão impedindo que outros entrem. O que você está fazendo aí, meus irmãos? Só porque tem nome de igreja cristã? Só porque fala que é evangélico? Só porque o seu líder tem título de pastor, de apóstolo? Sai depressa. Você não precisa de instituição para viver em Cristo. Para viver em Cristo nós precisamos de Cristo. Ele é o elo. É Ele que nos liga a Deus, não é a instituição. Não tenha medo de ficar sem instituição, se for o caso. Se você ama servir a Deus num lugar, veja se esse lugar é saudável. Se não é saudável, sai depressa, foge, corre. Sabe por quê? Porque Jesus está do lado de fora dessas instituições. Onde não há amor, onde o elo não é o amor, sai depressa. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento, para nós vivermos a liberdade cristã. E eu peço a você que chegou até aqui e gostou do vídeo, você não é inscrito? Depressa, se inscreva. Aperte o sininho das notificações, dá o joinha, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Você que ainda não deu o seu like aí, comente alguma coisa no vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, não tenha medo. Nós estamos em rumo aos 20 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.